Você conhece aquela sensação de olhar para o seu dia e ter a impressão de que ele passou sem realmente acontecer, como se você tivesse feito várias coisas, mas nenhuma delas fosse grande o suficiente para importar. Imagina essa cena! Você acorda, arruma a cama, pega o celular, responde algumas mensagens. Talvez até resolva uma pendência, faz algo que você vinha adiando. E, ainda assim, quando a noite chega, fica aquela sensação silenciosa. Não foi suficiente. E o curioso é, existe uma parte sua que não concorda totalmente com isso. Uma parte mais quieta, que percebe algo diferente, mas não sabe explicar o quê. E talvez o que esteja faltando não seja fazer mais, seja entender o que já está acontecendo. Porque existe um detalhe que muda completamente essa leitura. O seu cérebro não mede progresso. Do jeito que você mede, ele não se impressiona com intensidade. Ele responde ao que se repete, sem gerar ameaça. E isso começa a aparecer em coisas muito pequenas, como aquela manhã em que você quase não percebe, mas escolhe beber água antes do café. Ou quando, mesmo sem vontade, você faz algo por 5 minutos e para. Ou quando você decide deitar um pouco mais cedo, mesmo sabendo que ninguém vai ver isso. Esses momentos passam despercebidos, mas não para o seu cérebro, porque toda vez que você repete algo assim, ele registra. Isso é seguro, e o que é seguro pode continuar. E o que continua se fortalece. Agora, isso não é sobre disciplina, é sobre como o seu sistema nervoso aprende. A neuroplasticidade não responde à intensidade, ela responde à repetição. Mas existe algo ainda mais profundo aqui. O seu sistema nervoso não está tentando te atrasar, ele está tentando te proteger. Se, em algum momento da sua vida, mudanças significaram instabilidade, se o ambiente era imprevisível, se as coisas mudavam sem aviso, o seu corpo pode ter aprendido algo muito específico, que mudanças grandes não são necessariamente seguras. Então ele faz algo silencioso. Ele reduz o ritmo, ele suaviza o processo, ele escolhe o que pode ser repetido sem gerar alerta. E é por isso que você continua voltando para pequenas ações, mesmo quando parece pouco, porque, no fundo, existe uma inteligência ali. E talvez seja exatamente por isso que esse tipo de mudança parece invisível no início, porque não há emoção intensa, não há euforia, não há urgência, só continuidade. E aqui existe um paradoxo. Quanto menos dramático é o processo, maior a chance dele permanecer. Grandes decisões dependem de energia. Pequenos hábitos dependem de repetição suficiente para se tornarem parte de você. E isso muda a identidade, até que um dia, sem muito aviso, você percebe algo estranho. Você começa a agir sem precisar se convencer tanto. Você simplesmente continua. E esse é o ponto em que a mudança já aconteceu. Ela só não foi anunciada. Mas existe um erro silencioso que pode interromper esse processo. Quando você desvaloriza o que já está fazendo, o seu cérebro entende que aquilo não importa. E o que não importa não é mantido. Mas quando você reconhece mesmo o mínimo, algo muda internamente. O cérebro entende. Isso fica. E isso aumenta a chance
de você continuar. Talvez, em algum momento da sua vida, você tenha aprendido que só o extraordinário conta, que só mudanças grandes merecem valor. Mas o corpo humano não funciona assim. Ele muda em camadas, devagar, em silêncio, e existe algo profundamente humano nisso. Quando você escolhe algo pequeno e repete, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem aplauso, você está construindo algo quase invisível, mas extremamente estável. Confiança interna, uma relação com você mesmo, que não depende de intensidade para existir. Eu apareço, mesmo que seja pouco. E isso, com o tempo, redefine quem você acredita ser. Então, talvez, isso nunca tenha sido falta de ambição. Talvez seja uma forma diferente de coragem. A coragem de continuar, sem precisar de espetáculo. A coragem de confiar no que ainda é invisível. Nada em você está atrasado. Nada em você está quebrado. Existe apenas um processo acontecendo. Mais silencioso, mais profundo e mais real do que parece. E se isso fez sentido, talvez exista um motivo. Talvez você já esteja mudando. Só não tenha aprendido a reconhecer isso ainda. E às vezes, tudo que esse tipo de mudança precisa é de continuidade. Se fizer sentido, ficar por perto. Não como uma decisão grande, mas como algo pequeno que você repete. Isso já é suficiente. Porque, no fim, é assim que mudanças reais acontecem. E se isso fez sentido para você, talvez valha a pena ficar por aqui. Toda semana tem conteúdo assim. Para quem também está mudando, mesmo que em silêncio,